Não, por quê? Porque o Espiritismo é uma doutrina raciocinada. O Espiritismo está mesmo mexendo com seus valores, não é, querido? Não vejo assim. Entendo que, num futuro não muito distante, a ciência vai aliar-se a essa religião, porque a doutrina espírita tem informações valiosíssimas em todos os aspectos, inclusive no campo científico. Eu sei disso, querido. Você sabe muito bem que frequento as reuniões dos amigos que perderam os filhos naquele acidente e já aprendi muitas coisas. Então, não há por que você ter medo de tentar conceber um filho mais uma vez. A mulher aproximou-se do marido e o abraçou, dizendo: Vou pensar com carinho no assunto. Ambos foram para o quarto. Naquela noite, Ellen praticamente não dormiu, pensando na possibilidade de engravidar mais uma vez. Essa ideia começou a alegrá-la e, quase ao amanhecer, ela acordou o marido. Marcondes logo perguntou, preocupado: Algum problema, querida? Ellen estava sentada na cama e, com aspecto de bem-estar, abraçou o companheiro. Querida, por que está tão feliz? Está quase amanhecendo e parece-me que você ainda nem dormiu. É verdade, Marcondes. Você está com algum problema? Se quiser desabafar, estou pronto para ouvi-la. Querido, realmente estou com um problema muito sério. O médico levantou-se rápido da cama e falou, preocupado. Então, por favor, conte-me o que está acontecendo. Passei a noite pensando na conversa que tivemos ontem, após o jantar. Ele sorriu e, mais calmo, comentou. Ah, então é isso. Ambos ficaram calados. Ellen deitou-se e ficou olhando para o marido. Após alguns minutos, perguntou, de surpresa. Estou com uma dúvida muito grande. Que dúvida é essa, Ellen? Qual o nome do filho ou filha que alegrará esta casa daqui a alguns meses? O médico ficou surpreso. Criatura, que filho é esse? Ora, Marcondes. Ontem à noite, você propôs-me ter um filho e já não se lembra mais? O marido abraçou a mulher e disse. Desculpe-me, querida. Estou brincando com você. Só queria ter certeza de que era isso mesmo. A mulher ficou observando aquele homem distinto e sensível que desposara por amor havia mais de 20 anos. Ela correspondeu ao abraço do marido e falou baixinho. Vamos providenciar a vinda do nosso filho o mais rápido possível. Você não está com medo? Não. Acho que, como médica, minha função é proteger a vida daqueles que precisam viver. Quanto a mim, você tem razão, tudo vai depender de Deus. Estou muito contente com sua decisão. Neste momento, sou o homem mais feliz do mundo, mas... Por que você está falando de uma maneira que não estou entendendo? O que você não está entendendo, querido? Que vida você está protegendo? Ellen olhou nos olhos do marido e respondeu. Não sei explicar, mas parece-me que alguém está pedindo para viver. Marcondes ficou calado e depois começou a chorar. A esposa viu as lágrimas descendo dos olhos dele e indagou, preocupada. Você está chorando? Sim. Por quê? De felicidade. Tenho certeza absoluta de que Albertinho está voltando para o nosso lar. Ellen ficou olhando Marcondes, perguntando-se. Será que essa tal de reencarnação realmente existe? O espírito Alberto estava naquele momento no quarto, fazendo os primeiros contatos para seu reencarne. Ele pedira a seus superiores para ter uma nova existência, novamente como filho de Marcondes e Ellen, seus pais em sua última existência na Terra. Após ouvir o diálogo daquelas duas criaturas que tanto amava, ele sorriu de alegria e voltou para a colônia espiritual. Eram mais de 8 horas quando Ellen ligou para a clínica onde trabalhava, dizendo. Alô, Angélica, aqui é Ellen. Pois não, doutora. Tive um pequeno problema. Acho que vou me atrasar um pouco. Sem problemas, doutora. Ellen puxou os 2 pés do marido, que dormia a sono solto, enquanto brincava. Acorda, preguiçoso. Você tem reunião. O médico pulou da cama, olhou o relógio e disse. Meu Deus, estou atrasado. O que houve comigo para dormir tanto?
Estou mesmo ficando velho. Correu para o banheiro, tomou uma ducha, depois voltou e viu a mulher já pronta. Ellen perguntou-lhe, com um ar irônico. Dr. Marcondes, o senhor lembra por que está atrasado para o trabalho? Ele abraçou-a e tentou beijá-la. Ellen disse brincando e fugindo dos seus braços. Vamos ao trabalho, seu folgado. Se tudo der certo, daqui a alguns meses vou me aposentar e me dedicar somente a 2 pessoas. Posso saber quem são as felizes criaturas merecedoras de sua dedicação e carinho, a ponto de fazê-la aposentar-se? Ellen foi saindo do quarto para tomar café e respondeu. Você e o nosso filho, que, não tenho dúvida, virá mais breve do que imaginamos. Por que essa certeza? Coisas de mulher. Ambos tomaram café e foram para o trabalho. Enquanto isso, no quarto anexo, a supervisora Juliana conversava com Albertinho. O rapaz estava contente, enquanto contava os fatos presenciados em sua antiga residência, entre os que tinham sido seus pais na última existência. Juliana perguntou sorrindo. O que você achou de tudo isso? Que eles estão prontos para me aceitar, novamente, como filho. Então você também está pronto para ser transferido para o anexo responsável pela reencarnação, o 3º anexo, a fim de preparar-se para uma nova existência. Albertinho aproximou-se da moça e abraçou-a dizendo. Nunca vou esquecê-la, Juliana. A supervisora começou a chorar. Estranhando aquela reação, Albertinho perguntou, com ternura. Juliana, o que houve? Por acaso a ofendi? Não é isso, querido. Então, posso saber o que é? É uma longa história. E que história é essa? Juliana ficou calada. Depois olhou para o rapaz e disse, com cautela. Alberto, antes de você reencarnar como filho do Dr. Marcondes e da doutora Ellen, nós fomos irmãos consanguíneos, em sua penúltima reencarnação. Alberto ficou surpreso com a revelação de Juliana. A moça estava de cabeça baixa. O rapaz ergueu-a carinhosamente, dizendo. Eu sabia que já nos conhecíamos. Não me lembrava de onde, mas tinha certeza de que havíamos vivido juntos em outras épocas. Em nossa encarnação como irmãos, nós contraímos várias dívidas. Infringimos as leis de Deus e desencarnamos em meio a uma verdadeira batalha pela qual nós mesmos fomos responsáveis. O rapaz ficou pensativo. Juliana continuou a falar. Éramos filhos de um riquíssimo senhor de engenho, um nobre pertencente à coroa portuguesa. Nossos pais desencarnaram antes de nós, deixando todos os bens em nossas mãos. Alberto apertou a cabeça com as 2 mãos e completou a frase de Juliana. Meu nome era João Antônio, um terrível senhor que não respeitava ninguém, a não ser um casal de negros que me tratava como filho. Exatamente. Eu me chamava Isabel, filha mais velha, casada com um bom homem que, por falta de personalidade, deixava que eu cometesse as maiores barbaridades contra nossos escravos e com os moradores das nossas terras. Lembro-me que a batalha a qual você se refere fomos nós que declaramos contra uma poderosa família, e nessa batalha viemos a desencarnar, odiando o mundo e todos os que nele viviam, pois perdemos a contenda. Juliana estava chorando. Alberto acariciou seus cabelos e perguntou. Por que você ainda não reencarnou, minha irmã? Sei que o meu sofrimento será indescritível e ainda não tive coragem para enfrentá-lo. Você reencarnou porque sua dívida não pode ser comparada à minha. O irmão ficou calado. Ele sabia que Isabel havia feito muito mal ao próximo, inclusive mandando matar o próprio marido. Juliana continuava chorando, sempre amparada pelo irmão. Alberto, depois de alguns minutos em silêncio, disse carinhosamente. Juliana, lembre-se que o passado não existe mais e somente o presente construirá o nosso futuro. Nós erramos, mas o importante é continuarmos nossa luta de redenção espiritual. Alberto, você não contraiu tantas dívidas quanto eu, além disso, teve um casal de negros que sempre o ajudou e vocês vêm reencarnando juntos há vários anos. Quanto a mim, não fiz nenhum amigo, mandei matar muita gente, principalmente escravos, contraindo, assim,
Uma dívida monstruosa que me custou vários anos de terríveis sofrimentos em zonas infernais, sendo recolhida depois por irmãos caridosos que se compadeceram da minha desdita. O casal de negros a que você se refere é o Dr. Marcondes e a Doutora Ellen? Sim. Eles o livraram de chafurdar na lama da matéria. Além disso, você tem seus próprios méritos, porque o seu coração é infinitamente melhor do que o meu. Quantos negros eram seus protegidos, embora você os punisse barbaramente em seus rompantes de ira? Alberto começou a chorar, lembrando-se dos momentos que procedia como um verdadeiro animal. Juliana abraçou o rapaz e tentou acalmá-lo, dizendo: cuidado para não se desequilibrar. Daqui a pouco você estará no terceiro anexo, preparando-se para voltar ao seio daquele casal de negros que tanto o amam. Alberto lembrou-se dos pais com carinho e pensou: que Deus os abençoe sempre, meus queridos pais. Logo estarei na matéria, encarnando como filho de vocês novamente, e desta vez garanto que não se decepcionarão comigo. Juliana captava os pensamentos do espírito e disse-lhe: você tem mais forças para lutar contra o mal do que eu. Acho que não, minha irmã. Falhei em minha última encarnação, lembra-se. Alberto, você reencarnou apenas para completar o ciclo de sua última existência, quando morremos antes do tempo, lutando para usurpar as terras alheias. Mesmo assim, querida, considero-me culpado por ter feito algumas coisas que Deus jamais aprovaria. Juliana calou-se. Albertinho beijou a irmã e disse: vou para o terceiro anexo e em breve estarei, novamente, vestida em um corpo de carne. Não se esqueça de mim, irmã. A moça o abraçou chorando e disse-lhe: Deus e Jesus o abençoem. Vou criar coragem e ver se consigo reencarnar em breve. Eu só não sei se alguém vai me aceitar como filha, tendo em vista que não fiz amigos em minhas existências passadas, somente aqui no mundo espiritual, onde tenho me dedicado durante anos às criaturas que chegam nesta colônia em estados lastimáveis. Mana, você sabe quando Rosa vai reencarnar? Juliana sorriu e respondeu: muito em breve. Acho que desta vez vocês se encontrarão e continuarão vivendo o grande amor da época em que reencarnaram como João Antônio e Marta, a filha dos nossos inimigos. Alberto abraçou a irmã e disse-lhe: se Deus quiser. Alguns dias se passaram. Alberto estava se preparando para reencarnar. Todas as providências haviam sido tomadas pelo supervisor do terceiro anexo, Dr. Marcelo, a fim de que a reencarnação de Alberto fosse concluída o mais rápido possível, haja visto o espírito estar previamente preparado e as pessoas que ele escolhera como pais para essa próxima existência haverem concordado em recebê-lo como filho. Dr. Marcelo foi até a cabine onde se encontravam vários espíritos preparando-se para a nova existência e procurou Alberto, que já estava praticamente sem sentidos, pois, por ocasião de uma reencarnação, o espírito sofre uma transformação para renascer em outro corpo físico. Marcelo ficou olhando para o rapaz que estava voltando ao plano material e perguntou: meu irmão Alberto, você está me ouvindo? Embora o espírito já houvesse esquecido o passado e estivesse se preparando para dar o grito no mundo corporal, avisando que estava encarnado, Marcelo, que conhecia muito bem aquela criatura, falou como se o amigo Alberto estivesse interagindo com ele. Hoje, a qualquer momento, você se ligará à sua mãe no plano material. Enquanto isso, muito contente, ela atendia em seu consultório. Sua alegria chamou a atenção de sua secretária, que perguntou: doutora Ellen, parece-me que a senhora está muito feliz hoje. Angélica, hoje eu estou me sentindo a mulher mais feliz do mundo. Angélica pensou: acho que a doutora deve descansar uns dias, ela não está bem. Não vou dizer nada, porque ela é médica e sabe muito bem o que faz. Ellen falou novamente: querida, à tarde não atenderei ninguém. Tenho um compromisso importantíssimo. Sim, doutora. À tarde, já em casa, depois de almoçar e descansar um pouco, Ellen começou a arrumar seu quarto. Chamou a empregada e disse-lhe: por favor, Lourdes, prepare um jantar do gosto do seu patrão. Não quero que ele tenha a menor contrariedade hoje. Pretendo deixá-lo alegre e satisfeito.
Lourdes desconfiou que a patroa tramava alguma coisa. Sorriu, como se estivesse entendendo o que Ellen queria dizer com aquela recomendação, e disse: Deixe comigo. Se depender de mim, a senhora passará uma noite maravilhosa com o patrão. Ellen ficou espantada com a resposta da empregada e retrucou: Ora, Lourdes, me respeite. Mas Lourdes já havia desaparecido em direção à cozinha. Ellen começou a rir e a pensar: as mulheres são perigosas. Elas têm um sexto sentido. Nunca acreditei nisso, mas de um tempo para cá venho acreditando em tudo. Passou a mão na barriga e disse em voz alta: Vamos esperá-lo com ansiedade, meu filho. Se Deus quiser, meu Alberto, você há de voltar para sua mamãe. Ao anoitecer, Dr. Marcondes chegou e foi recebido pela esposa com carinho e um sorriso maroto nos lábios. Ele foi para o quarto, tomou uma ducha, depois se deitou de costas na cama e falou: Querida, hoje o dia foi horrível. Estou morto de cansado. Após o jantar vou cair na cama e acordar somente amanhã. Preciso me cuidar, pois estou ficando velho. A mulher ia se aborrecer, mas se controlou e disse energicamente para o marido: Dr. Marcondes, o senhor vai se levantar para jantar e depois conversaremos sobre um assunto muito importante para nós. O médico sentou-se na cama e, preocupado, perguntou: O que está vendo, Ellen? Por acaso aconteceu algo importante? Aconteceu. E posso saber o quê? Depois você saberá. Agora, levante-se e vamos jantar. Lourdes fez uma comida especial para você. O homem olhou para a mulher e pensou: Não estou gostando disso. Se for o que estou pensando, acho que não vou aguentar. Não sei por que fui falar em filho. Desde aquele dia, parece que a Ellen virou uma menina. Sorriu como se não estivesse entendendo nada e respondeu: Tudo bem. Mas vou logo avisando que tenho de dormir cedo. Está certo, querido. Ambos jantaram num clima de descontração e alegria. Após o jantar começaram a conversar sobre assuntos profissionais. De repente a mulher sentou-se ao lado do marido, enlaçando-o pelo pescoço, e falou em seu ouvido: Dr. Marcondes, encontro-me no meu período fértil. Isso quer dizer que estou em condições de receber nosso filho, conforme o sonho que tivemos. Marcondes abraçou a mulher e disse com muito cuidado para não ofendê-la: Querida, sonhamos com Albertinho, mas isso não significa nada do que você está pensando. Querido, deixe de ser ingênuo. Minha intuição de mulher diz que Albertinho vai reencarnar novamente como nosso filho. Marcondes ficou calado. Ele sentiu alguma coisa diferente no ambiente, como se algo sublime estivesse acontecendo naquele momento. Realmente, a residência, principalmente o quarto deles, estava protegida por espíritos responsáveis pela reencarnação de Alberto, que, naquele momento, estava preparado para voltar ao mundo material. Marcondes sorriu para a mulher e tentou levá-la na brincadeira. Você diz que não acredita muito no espiritismo, mas, neste momento, quem está surpreso sou eu. Nunca vi com esses surtos de fanatismo. Não é fanatismo. Fico admirada de ouvir essas tolices do Dr. Marcondes, o grande cirurgião e estudioso da doutrina espírita. Por quê? Porque eu não sou médium, como vocês espíritas definem as pessoas sensíveis, portadoras dessa faculdade que a ciência não consegue explicar, mas minha intuição de mulher me dá certeza concreta de que Alberto está preparado para voltar ao nosso lar, e sei disso muito melhor do que uma pessoa caracterizada como médium, como diz Allan Kardec. O médico sorriu e, abraçando a esposa, convidou-a a seguir com ele para o quarto. A noite para ambos foi maravilhosa. Em determinado momento, o quarto iluminou-se, fato que passou despercebido aos encarnados. Alguém do mundo espiritual fez um afago no espírito Alberto e despediu-se, dizendo: Meu querido irmão, seja feliz e tenha forças para vencer as dificuldades de sua existência no planeta de lágrimas e continuar seu progresso espiritual. Sempre estarei por perto para protegê-lo das investidas dos nossos irmãos ignorantes, até que você possa se defender sozinho. Após um mês e alguns dias daquela noite,
Ellen saiu de um laboratório correndo e chorando de alegria. Entrou no carro e telefonou para o marido, pedindo que ele fosse imediatamente para casa. Em menos de uma hora Marcondes entrou em casa apressado e gritando: Ellen! Estou aqui, querido. O que houve, para você me fazer correr como um louco? Ela o abraçou rindo e chorando de alegria. Depois que se acalmou, disse, entregando-lhe um papel: Estou grávida. O homem examinou o papel por alguns segundos e abraçou a esposa, chorando feito menino. Ela o embalava como se ele fosse uma criança, enquanto dizia: O nosso filho está voltando e quero avisá-lo de que o nome dele vai ser Alberto. E se for menina? Não se preocupe. Vai ser menino. Ambos emocionados, e por serem espíritos encarnados, não ouviram os risos dos amigos do filho, em outra dimensão que o homem ainda vai levar um bom tempo para entender. Alguns meses depois, Ellen expunha sua barriga com orgulho e sempre dizia para todos que não ia mais deixar o filho entregue a uma babá, pois queria acompanhá-lo desde o nascimento até o dia em que Deus a levasse deste mundo. O casal estava em casa quando o telefone tocou e Marcondes foi atender. Alô? Aqui é o Dr. Marcondes. Marcondes, é o Paulo Antônio. O que houve, Paulo? O nosso filho nasceu. É um menino muito bonito. É a minha cara. Estou muito feliz. Venham logo nos visitar. Ele nasceu com saúde? Pergunto isso porque sabemos que os exames do pré-natal acusaram um pequeno problema no sistema nervoso do bebê. Realmente ele apresenta um pequeno problema, mas estamos muito felizes. Concluímos que esse é mais um motivo para cuidarmos dele com muito carinho. Quem sabe se não é Joel que encarnou com os problemas decorrentes do seu acidente. Então já sei que o nome dele vai ser Joel. Como você sabe? Fácil. Se vocês acham que talvez ele seja a reencarnação de Joel, vocês não vão mudar o nome dele agora. Acertei? Acertou. O nome de nosso filho é Joel. Meus parabéns. Daqui a pouco iremos fazer uma visita ao novo herdeiro. Sejam felizes. Obrigado, amigo. Meses depois. No quarto do tão esperado bebê, Ellen limpava os móveis com o maior carinho, quando de repente deu um grito. Marcondes, que estava em casa estudando, correu e viu a esposa caída no chão. Ele levou as mãos à cabeça e implorou, em pensamento: Meu Deus, ajude-me. Não deixe que a minha companheira vá embora levando também o nosso filho. Ouviu, então, alguém falar no seu íntimo: Leve-a para o hospital imediatamente. Quando abriu os olhos, no hospital, Ellen percebeu que estava ligada a aparelhos e viu o marido chorando. Ela perguntou: O que houve, querido? Por que estou neste quarto de hospital? Você passou mal. Em alguns minutos o nosso Alberto vai nascer. Ela viu um dos médicos fazer um sinal para Marcondes. Este acompanhou o colega de profissão, que era obstetra. O marido de Ellen perguntou: Então, Fernando, o que está havendo com a minha esposa? Nós sabíamos que o parto dela seria muito difícil, mas ela aceitou correr o risco. Fernando era um dos melhores médicos da área de ginecologia e obstetrícia daquela cidade. Ele encarou seu colega Marcondes e respondeu: O bebê nascerá em poucos minutos. Quanto a ela, infelizmente, tenho que lhe dizer que ela tem pouquíssimas chances de sobreviver ao parto. Dr. Fernando passou a explicar, então, o que estava acontecendo. Enquanto ele falava, Marcondes ia empalidecendo e, de repente, desmaiou. O obstetra pediu à enfermeira que aplicasse uma injeção no colega para acalmá-lo um pouco a fim de que pudesse suportar, talvez, a dor de perder sua amada companheira de tantos anos. Nesse exato momento estava havendo uma reunião na colônia espiritual Luz Eterna, composta pelos médicos Marcelo, Ângelo, Neto, Carlos e os amigos Tomás e Juliana. Juliana, bastante apreensiva, perguntou ao supervisor do terceiro anexo: Doutor Marcelo, o que nós podemos fazer pela doutora Ellen? Neste momento ela está no hospital atravessando um período bastante perigoso em seu parto, inclusive correndo o risco de desencanar por ocasião do nascimento do filho Alberto. O médico passou as mãos pelos cabelos,
visivelmente preocupado, e respondeu: Minha irmã Juliana, tudo depende de Deus e dos nossos superiores. Dr. Ângelo deu sua opinião a respeito do caso. Sabemos que o problema da doutora Ellen é muito difícil, porém, se recebermos permissão de Deus e dos nossos superiores, faremos o possível para evitar sua desencarnação no parto. Meus queridos filhos, a permissão foi concedida pelo Pai e por nosso Mestre Jesus, tendo em vista que nossa irmã tem muitos créditos acumulados durante suas existências. Além disso, o amor que ela dedica ao espírito Alberto é verdadeiro, digno de receber a ajuda necessária para sobreviver por mais alguns anos e poder cuidar do seu filho. Todos ficaram surpresos, porque quem falara fora o Dr. Antônio do Carmo, que havia se presentificado entre eles. Dr. Marcelo, supervisor do terceiro anexo, perguntou: O que o senhor sugere, diretor? Que você, Dr. Ângelo e Juliana partam imediatamente para a Terra e ajudem nossa querida irmã Ellen. Como faremos para estabelecer o nosso contato via mediúnica? Procurem contatar Dr. Roberto imediatamente. Ele, além de ser espírita, também tem formação em obstetrícia. O bondoso diretor do hospital, após essas palavras, foi desaparecendo. Assim que o diretor do hospital saiu do recinto, Dr. Marcelo falou para os amigos: Ângelo e Juliana, partam imediatamente. Ângelo, você, que já conhece Dr. Roberto, procure-o e convença-o a ir urgentemente ao hospital onde se encontra nossa irmã Ellen. Quanto a você, Juliana, vá diretamente para o hospital e entre em sintonia com Dr. Marcondes e com Dr. Fernando, para ajudar-me numa pequena cirurgia espiritual que vou realizar na paciente. Todos partiram. O espírito Dr. Marcelo estava observando a doente e checando os pontos a serem restaurados através da cirurgia espiritual, enquanto esperava o amigo que conduzia Dr. Roberto. Marcondes havia voltado a si. Intuído pelo espírito Juliana, de repente ele se dirigiu ao colega Fernando e disse: Fernando, somos amigos, por isso toma a liberdade de lhe pedir isto. Se não houver nenhuma objeção de sua parte, eu desejaria convidar Roberto para ajudá-lo nesse parto. Marcondes, não há problema algum. Apesar de haver acompanhado a gravidez de Ellen, concordo que é melhor solicitar a presença de um médico da competência do Roberto para nos acompanhar. Nesse momento, Dr. Roberto, que estava sendo acompanhado pelo espírito Dr. Ângelo, entrou correndo, cumprimentou a todos e perguntou: Pessoal, como está a nossa mamãe? Marcondes e Fernando se entreolharam. Roberto, com sua experiência, já sabia o significado daqueles olhares. Vamos para a sala de parto imediatamente, isto é, se vocês permitirem que eu dê a minha colaboração. Disse o médico, sempre orientado pelo espírito Ângelo. Todos correram para o lugar onde estava Ellen. Ela, quando viu Roberto, começou a chorar e disse: Roberto, sei que não vou viver para ver meu filho, mas confio em Deus e agora em você. Ellen, mantenha fé em Deus. Os médicos encarnados, intuídos pelos médicos desencarnados, começaram a trabalhar no parto. Dr. Marcelo havia restaurado os tecidos do corpo espiritual. Agora, procurava meios de fazer com que as células perispirituais refletissem imediatamente nas células do corpo material. Dr. Ângelo, médico espiritual, especialista em energias fluídicas, trabalhava incessantemente na captação de fluidos vitais ou eletromagnéticos do ambiente para o restabelecimento urgente do corpo físico. A luta para salvar mãe e filho estava declarada naquele parto dificílimo. Fernando olhou para Roberto e disse: Se quisermos salvar o bebê, vamos ter que sacrificar a mãe, fazendo uma cirurgia. Roberto, influenciado pelos médicos espirituais Ângelo e Marcelo, respondeu com calma, mas enérgico: Não. Tenha fé em Deus. Vamos salvar os dois. As enfermeiras corriam de um lado para outro obedecendo às ordens de Fernando e Roberto, enquanto o espírito Juliana se mantinha em prece, segurando as mãos de Ellen. Roberto falava e fazia determinados movimentos que eram observados com estranheza por Fernando. O médico não parava,
E parecia que alguém o substituía ou simplesmente o guiava naquela árdua tarefa. Os aparelhos que auxiliavam a paciente, monitorando-lhe a pressão e os batimentos cardíacos, demonstravam que ela ia perdendo a batalha para a morte. A mulher já não tinha mais forças, e, num momento de muita fé, ela disse em voz quase sumida: "Seja feita a vontade de Deus." Dr. Marcondes não entrou na sala de parto. Ele não suportaria ver a esposa naquele estado. Entretanto, fazia suas preces com fervor e fé. Os médicos encarnados espirituais, auxiliados pela enfermeira encarnada e pelo espírito Juliana, lutavam bravamente para não permitir que aquela mãe deixasse o mundo material exatamente no momento tão bendito pelas mulheres que é a concepção de um filho. De repente Juliana foi chamada por Ângelo, que disse: "Coloque seu braço esquerdo ao lado do braço de nossa irmã Ellen, por favor." Juliana obedeceu. O médico espiritual pôs a mão no bolso de seu avental e tirou um pequeno aparelho equipado com 2 presilhas. Prendeu-as nos braços de Juliana e da paciente e ficou observando. Naquele momento, iniciar-se-ia uma transfusão de fluidos de Juliana para Ellen. "Juliana, vou intuir Roberto a se aproximar de você", disse Ângelo. "Não estou entendendo, doutor." "Quando ele estiver perto, segure sua mão e, através do pensamento, tente captar o fluido magnético animal dele, enquanto eu trabalho com os fluidos ambientais que você transmitirá para nossa irmã." "Compreendi", disse Juliana. Alguns minutos se passaram. Após muita luta, os médicos encarnados e desencarnados começaram a notar que o organismo da paciente estava respondendo positivamente ao tratamento de urgência enviado por eles. Dr. Roberto analisou o aparelho que estava próximo da cama e olhou para Fernando, sorrindo. Esfregou as mãos, demonstrando uma alegria sincera, e disse: "Nossa colega de trabalho está salva." Ambos olharam para a paciente e viram-na chorar, enquanto suas forças voltavam e os aparelhos acusavam que seu organismo estava funcionando normalmente, inclusive com forças suficientes para o parto do filho. Fernando sorriu e pensou: "Só acredito porque estou vendo pessoalmente. Isso é um verdadeiro milagre." De repente o marido da parturiente ouviu um choro forte de criança. Deu um pulo da cadeira e disse em voz alta: "Graças a Deus! Meu filho nasceu." As enfermeiras envolveram a criança num cobertor e levaram-na para fazer a limpeza e os exames de praxe. Dr. Marcondes perguntou a uma enfermeira que saía da sala de parto: "Pelo amor de Deus, enfermeira, como está minha mulher? E meu filho?" A enfermeira, intuída pelo espírito Juliana, respondeu serenamente: "Tenha calma e muita fé em Deus", e completou em seguida: "Sua esposa sobreviverá. Quanto a seu filho, ele está muito bem. Graças a Deus. Que o anjo esteja falando pela sua boca." Após o parto, Ellen adormeceu. Os aparelhos continuavam acusando o funcionamento do organismo da médica, que estava praticamente normal. Os médicos espirituais e a amiga Juliana sorriram, fizeram uma prece agradecendo a Deus e a Jesus, e, depois de beijarem a mãe de Alberto, voltaram para a colônia. Os médicos Roberto e Fernando deixaram a parturiente nas mãos das enfermeiras e foram para o lavatório em silêncio. Enquanto se higienizavam, Dr. Roberto começou a chorar, liberando toda a tensão nervosa que passara. Ele ainda sentia os eflúvios salutares que os espíritos do Senhor haviam deixado no ambiente. Dr. Fernando perguntou à colega: "Por que você está chorando, meu amigo?" "Porque os espíritos superiores acreditaram em nós." "Espíritos?" "Sim, amigo. Um dia você vai entender o que quero dizer." Dr. Fernando pensou. Roberto é espírita. Não duvido que esses espíritos de que ele tanto fala tenham nos ajudado nesse parto. Não encontro outra resposta para a pergunta que tenho medo de fazer. Quando o Dr. Marcondes pôde finalmente entrar no quarto, já encontrou a esposa sorrindo, com o filho deitado ao lado. Ela olhou para o marido e falou brincando: "Graças aos nossos amigos espirituais você ainda vai nos aguentar por muito tempo." O marido pensou: "Ellen está mesmo mudada. Agora tudo para ela é obra dos espíritos." A esposa,
adivinhando os pensamentos do marido, respondeu: Vou começar a estudar a doutrina dos espíritos com mais seriedade. Por que está tão decidida a fazer isso, Ellen? Temos muito tempo para falar sobre o que vi nesta sala de parto, quando estava quase desencarnando. Ambos ficaram calados. Ellen olhou para o filho carinhosamente e beijou-o, dizendo com cuidado: Seja bem-vindo à Terra, meu filho Alberto. Depois olhou para o marido e viu lágrimas saltarem de seus olhos. Dr. Marcondes deixou a sala de parto e foi para um lugar isolado, onde pôde dar vazão à felicidade que se alojara em seu coração. Ele começou a falar em voz baixa. Senhor deste universo e de todos os seres, não merecemos tamanha felicidade, pois somos tão imperfeitos, que neste momento sentimos-nos impotentes e não sabemos o que fazer diante de sua imensa grandeza. Meu filho, ame, apenas. Somente o amor tem condições de construir. O nosso Pai e seu bendito Filho, todos os dias, nos envolvem em seus corações de amor puro e eterno. O médico ficou surpreso. Aquela voz parecia vir de dentro dele, mas Marcondes sabia que alguém no mundo invisível estava por perto. Dr. Antônio do Carmo fez um pequeno afago em sua cabeça, sorriu e desapareceu, deixando no ar um bem-estar muito grande. Seja quem for, muito obrigado, mensageiro do Senhor. Capítulo 15. Recordações. Desde a transferência de Joel, Paulinho, Roberto, Diana e Clarice para o quarto anexo, supervisionado por Juliana, pouco mais de um ano se passou. Esses jovens foram submetidos a uma educação muito rígida, aprendendo teoricamente tudo sobre os mundos espiritual e material, para, assim, candidatarem-se a uma nova existência. Joel continuava alegre e brincalhão, embora houvesse amadurecido muito, sendo um dos alunos mais conceituados do quarto anexo. Ele se encontrava com alguns amigos estudando numa das confortáveis salas daquele setor educacional, quando Rosa Maria entrou sorrindo e cumprimentou a todos em voz alta. Alô, pessoal. Paulinho, que também havia amadurecido bastante, perguntou. O que houve, Rosa? Albertinho terminou de nascer no berço dos mesmos pais de sua penúltima existência. Viva nosso querido Alberto! Gritou Roberto, que já estava recuperado. Diana começou a chorar. Estranhando-lhe a reação, Roberto perguntou. Querida, por que você está chorando? De alegria, Roberto. Rosa estava sorrindo e muito alegre. Joel, desconfiado, inquiriu a Rosinha. Por que você está tão alegre com o nascimento de Alberto? Porque vou pedir aos meus superiores para reencarnar na mesma família da minha última encarnação, se possível, como filha de Roberto e Yolanda. Agora, se não houver condições de voltar ao lado deles, vou tentar outro casal que me aceite como filha nessa próxima existência. Por que esse interesse repentino em reencarnar? A moça riu e abraçou o amigo, dizendo. Desta vez vou realizar meu sonho. Casar com o meu querido Alberto. Joel ficou calado, pensando. Acho que não vou reencarnar tão cedo. Não me interessa outra pessoa para partilhar minha vida material a não ser Rosa. Num canto reservado, Roberto estava sentado chorando. Rosa aproximou-se dele e perguntou. Meu irmão, por que essa tristeza? Tenho quase certeza de que meus pais, Roberto e Yolanda, não vão me aceitar como filho, por isso prefiro adiar por mais algum tempo minha volta à Terra. Você não pode pensar assim, meu irmão. Por quê? Lembre-se de que os nossos pais encarnados continuam nos amando, principalmente Dr. Roberto, que, mesmo sabendo que você não era filho legítimo dele, amou como um verdadeiro pai. Após alguns afagos e palavras de amor dos amigos, Roberto ficou mais otimista e se acalmou. Paulinho, que também estava melancólico, foi abordado pelas irmãs Diana e Clarice. Clarice perguntou-lhe. Paulo, qual o motivo da tristeza? Paulinho pegou na mão da moça e respondeu-lhe. Vocês souberam que Maria Jane se casou? Soubemos, sim, responderam as irmãs. E como vou fazer para estar perto da mulher que sempre amei? As moças se entreolharam e Diana respondeu sorrindo. Só existe uma maneira. O rapaz perguntou,
curioso. Qual? Reencarnar como filho dela. De jeito nenhum. Eu não suportaria ver o meu pai acariciando minha amada. Deixe de ser ingênuo, Paulinho. Quando reencarnar, você terá esquecido todo o seu passado. Não vai se lembrar de que um dia namorou Marijane. Paulinho pensou um pouco e respondeu. Não acredito nisso. Quando estiver mais crescido, vou demonstrar muito ciúme do meu pai, então vamos brigar direto, pondo em risco o êxito da minha nova encarnação. Diana ficou pensativa. Rosa Maria, que estava atenta à conversa, tentou amenizar a situação. Acho que Paulinho tem certa razão, mas ele não precisa se preocupar com isso, pois o Instituto da Família tem como objetivo a educação dos espíritos afins ou até mesmo dos que são antipáticos. Rosa aproximou-se de Paulinho e, com gestos carinhosos, continuou falando. Meu querido amigo, o objetivo das encarnações em grupos, seja no Instituto da Família ou em outros, é tentarmos ajustar as contas dos pretéritos, até o dia em que todos os ressentimentos, mágoas, sentimentos de ódio, vingança e outros defeitos inerentes aos espíritos inferiores pertencentes à terceira ordem desapareçam por completo, elevando-nos a uma categoria de espíritos mais evoluídos. Paulinho colocou a mão no ombro da moça, correspondendo a seu carinho, e pediu. Continue, minha querida irmã. Estou precisando dessa explicação numa conversa informal, como a que estamos tendo neste momento. Paulinho, se você reencarnar como filho de Marijane, tenho certeza absoluta de que o amor de vocês vai passar por um estreitamento maior, porque mãe e filho terão condições de aperfeiçoar esse amor, para que, num futuro não muito distante, ambos venham a encontrar-se novamente como homem e mulher, num relacionamento com o fim de consorciarem-se. Quanto ao casamento da Marijane com outro homem, talvez esse tenha sido o modo que ela encontrou para esquecer você, o que não significa que ela ame o marido como o amor ama você. Talvez você tenha razão. Vou pensar. Mas tenho uma dúvida. Que dúvida? Não sei se eles vão me aceitar como filho. Isso é outro problema entre vocês três, mas se Marijane realmente o amou, não há por que você se preocupar, tenho certeza de que ela o aceitará como filho. Os jovens ficaram em silêncio e em seguida voltaram aos seus afazeres. A supervisora Juliana estava conversando em seu gabinete com o amigo Tomás, sobre assuntos referentes aos espíritos do quarto anexo, que estavam em condições de reencarnar. Tomás olhou para a amiga e perguntou com muito cuidado, para não parecer que estava se intrometendo em suas funções. Todos os irmãos que estão em condições de partir para uma nova existência estão dispostos a enfrentar mais uma existência no mundo corporal? A moça respondeu. Isso, eu não sei. Então, querida, sugiro que você faça uma reunião para tratar desse assunto com eles. Aliás, você já tem feito isso muito bem com outros que passaram pelo seu anexo. Já pensei nisso, amigo. Então, o que está faltando? Estou com medo das perguntas que costumam ser feitas nesse tipo de reunião. Medo das perguntas, Juliana. Por quê? A supervisora levantou-se respirando profundamente, começou a andar pelo gabinete e depois respondeu. Na verdade, meu medo é que eles me perguntem algo sobre suas existências passadas. Não vejo problema algum nisso. Além do mais, você já está acostumada com esse tipo de pergunta. Tomás, lembre-se de que esses jovens têm pretéritos bastante comprometedores e serei obrigada a responder as perguntas que me fizerem, tendo em vista que essa é a minha obrigação como supervisora de um setor educacional. Não entendo aonde você quer chegar, já que essa não será a primeira vez que candidatos a reencarnar, com passados nebulosos, farão esse tipo de questionamento a você. Temo que eles, após ficarem sabendo dos débitos de seus passados, queiram adiar a possibilidade de uma nova encarnação. O supervisor Tomás ficou pensativo e depois falou. Você tem razão. Isso tende mesmo a acontecer. E a prova somos nós mesmos, que, após sabermos tudo o que aprontamos em existências passadas, não tivemos, até o presente momento, coragem para enfrentar o mundo material. Ambos ficaram calados por alguns instantes,
cada um entregue a seus próprios pensamentos. Tomás levantou-se, beijou a face da amiga, despediu-se e foi para o seu setor. Juliana ficou pensativa, com o olhar perdido num ponto qualquer, depois sacudiu a cabeça, como se tivesse decidido algo, e apertou o botão de um aparelho localizado sobre sua mesa, pedindo: Atílio, por favor, avise os jovens que se encontram em condições de se candidatar a uma nova existência na Terra que faremos uma reunião com eles amanhã, nos 3 primeiros tempos de instrução. Atílio, instrutor assistente da supervisora Juliana, era um rapaz muito estudioso, alegre e inteligente. Quando demonstrara interesse em reencarnar, Juliana pedira-lhe que ficasse no mundo espiritual por mais alguns anos a fim de ajudá-la nas tarefas educativas. No dia seguinte, vários jovens se dirigiram ao salão, que servia de auditório, para participar da reunião convocada pela supervisora. Entre eles estavam Joel, Paulinho, Roberto, Manhoso, Edson, Rosa Maria, Clarice e Diana. Joel estava inquieto, sendo observado pelo amigo Paulinho, que indagou: O que você está sentindo, amigo? Eu sei que essa reunião vai mexer com a nossa situação psicológica. Enquanto alguns jovens brincavam alegres, pois sabiam o motivo daquela reunião, outros estavam tristes, talvez porque ainda não tivessem coragem de retornar ao mundo material. Juliana entrou no auditório, acompanhada por vários auxiliares, entre eles Atílio. Ela se manteve em pé, olhando para seus pupilos, que foram aos poucos se calando. Quando o silêncio reinou no ambiente, a supervisora saudou-os e, em seguida, fez uma prece pedindo a Deus, a Jesus e a seus superiores proteção, orientação e autorização para realizar aquele encontro. No auditório encontravam-se dispostos alguns aparelhos semelhantes a pequenos equipamentos de projeção e, em alguns lugares, as paredes haviam se convertido em telas prontas para receber as projeções daqueles aparelhos. Juliana, após a prece, começou a falar, sempre com um sorriso tranquilizador nos lábios, deixando seus jovens inteiramente à vontade. Todos vocês já sabem o assunto que iremos abordar nesta reunião. A reencarnação dos que desejam partir, em curto prazo, para o mundo material. Ela olhou para um de seus assistentes e, imediatamente, ele fez projetar nas telas do auditório algo escrito. Do lugar em que estavam sentados, os espíritos vislumbravam perfeitamente o seguinte texto: Objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Questão 132, do capítulo 2, do Livro dos Espíritos, uma das obras básicas da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. A moça ficou em silêncio, observando com atenção o semblante dos presentes. Os jovens estavam inquietos. Em alguns, a ansiedade era visível, pois todos sabiam que para obter êxito numa existência no mundo material são necessários sofrimento, lágrimas, trabalho, estudo, tolerância, resignação e, sobretudo, muita fé em nosso Criador e em seu Filho bem-amado, Jesus, principalmente para aqueles que têm muitas dívidas a saldar com seu próximo. Após alguns minutos analisando a reação daqueles espíritos, filhos de Deus, a supervisora falou de maneira natural, a fim de que os jovens não desistissem de reencarnar para o bem de sua própria evolução. Meus queridos irmãos e amigos, vocês já conheciam esse texto, que faz parte do programa de estudos que vocês seguiram durante o tempo de permanência neste anexo. Enquanto todos a fitavam, Juliana apontou para a projeção e perguntou: Quem considera que está em condições de cumprir, numa próxima existência,
Essa questão de O Livro dos Espíritos. Todos baixaram a cabeça. Um dos jovens levantou-se e disse: Supervisora, encontro-me capaz de ter uma nova existência. A moça sorriu para o rapaz. Você tem certeza disso, meu querido Jair? Tenho, supervisora. Fiz muitas coisas negativas na minha existência passada, principalmente contra as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus, o nosso mestre. Todavia, tenho certeza de que desta vez não falharei. Juliana fez sinal para um de seus assistentes e um filme foi projetado nas telas do auditório. Nele aparecia alguém orgulhoso e de aspecto inteligente, porém mau, sentado atrás de uma mesa cuja madeira era talhada com detalhes em ouro. Juliana perguntou: Jair, você sabe quem é esse senhor que aparece no filme? O rapaz passou a respirar com dificuldade e a recordar de uma de suas existências em que fora um nobre terrivelmente cruel. Lembrou-se dos milhares de vítimas que mandara matar quando era um senhor muito poderoso da Idade Média. Jair foi empalidecendo e entrou em uma preocupante condição de perturbação. A supervisora mandou um de seus assistentes atendê-lo. Aos poucos, o rapaz foi voltando ao seu estado normal, enquanto o restante dos jovens permanecia em silêncio. Após alguns instantes, Juliana perguntou a Jair: Meu querido irmão, você ainda acredita que está preparado para reencarnar? O rapaz baixou a cabeça e respondeu com segurança: Sei que vou sofrer muito, talvez mais do que na minha última existência, quando eu não soube vencer os meus instintos perversos, mas continuo firme na decisão de reencarnar, pois, se eu não enfrentar o aprendizado que me espera na matéria, como poderei progredir? A moça sorriu, foi até o rapaz, abraçou-o e beijou-lhe a face, dizendo: Meus parabéns, Jair. Essa coragem é o começo de sua redenção espiritual. Em seguida voltou ao seu lugar e continuou explanando a respeito da reencarnação. Ao final, perguntou: Todos têm a mesma certeza do nosso Jair? Vocês estão prontos para ser transferidos para o terceiro anexo, responsável pelas reencarnações? Joel levantou-se e perguntou: Será que posso ver um pequeno trecho da minha penúltima existência? Pode, meu querido. Imediatamente foi projetado nas telas um filme que mostrava um senhor muito bem vestido, em estado de embriaguez, surrando um homem já idoso. Olhando para a tela, Joel começou a ficar sem ar. Naquelas cenas o rapaz se reconheceu em sua penúltima reencarnação. Ele começou a gritar: Por favor, ajudem-me. Não quero bater no meu pai. Não consigo me controlar. Juliana estava séria. Ela perguntou: Você conseguiu identificar a pessoa que estava surrando naquele momento? É o Tomás, o supervisor do quinto anexo. Naquela época ele era meu pai. Por favor, Juliana, ajude-me. Imediatamente os assistentes da supervisora correram socorrê-lo. Joel foi voltando ao seu estado normal. Após um pequeno intervalo, Juliana voltou a perguntar: Meu querido Joel, você continua firme no propósito de reencarnar? O rapaz, que estava de cabeça baixa, respondeu quase num sopro: Por enquanto, não. Deixe-me aprender mais um pouco. Juliana observou que a segurança que havia sido transmitida por Jair ia aos poucos desaparecendo do semblante dos jovens. Ela pensou: Meu Deus, quantos espíritos têm vontade de reencarnar para resgatar seus débitos e, no entanto, o medo é maior. Um dos espíritos candidatos à reencarnação levantou-se, pediu licença para falar e a supervisora anuiu imediatamente. Pode falar, minha querida amiga. Estou nesta colônia há vários anos e já tive a oportunidade de tomar conhecimento a respeito de algumas das minhas encarnações, sendo esse o motivo pelo qual venho adiando minha próxima existência. Minha querida Dolores, você quer ver mais alguma passagem de outra encarnação sua? Sim, por favor. Mais uma vez a supervisora olhou para um de seus assistentes, que estava próximo a um dos equipamentos de projeção, e sinalizou. Nas telas espalhadas pelo auditório, apareceu uma senhora de aspecto asqueroso, dentro de uma caverna, com vários apetrechos em torno de si. Ela invocava espíritos satânicos,
com o objetivo de fazer o mal aos adversários daqueles que a procuravam, sacrificando, inclusive, animais e seres humanos em seu culto demoníaco. Dolores começou a chorar descontroladamente, sendo necessário o auxílio dos assistentes de Juliana para que a moça voltasse à sua condição normal. Com muito carinho, a supervisora se aproximou daquele espírito sofredor e perguntou: Dolores, você se lembrou dessa parte? Sim, eu me lembrei, Juliana. Nessa época eu já tinha informações dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e mesmo assim me dedicava a ganhar dinheiro dos ricos e poderosos fazendo o mal aos meus irmãos. Ao longo do tempo, esses a quem prejudiquei se tornaram meus obsessores, principalmente aqueles que sacrifiquei, usando seu sangue para revitalizar as energias fluídicas dos espíritos que trabalhavam comigo, com o objetivo de atingir os fins para os quais eu os invocava. Minha querida Dolores, você sabe que, após essa reencarnação projetada nas telas, já lhe foi dada a oportunidade de ter outras existências. Sei, assim como também tomei conhecimento de que falhei em todas, e é por isso que ainda estou com muito medo de ter uma nova encarnação. Juliana ficou em silêncio. De repente Dolores levantou-se e falou, energicamente. Juliana, se alguém me aceitar como filha, resolvi que, mesmo com todos os débitos que tenho a pagar e ciente do sofrimento que deverei enfrentar, reencarnarei, porque somente assim Deus e Jesus perdoarão o mal que fiz aos meus irmãos. A supervisora começou a chorar. Atílio, que estava ao lado dela, colocou a mão em seu ombro e indagou. O que você tem, minha querida irmã? Nada, Atílio. Estou chorando de alegria porque nossa irmã Dolores finalmente resolveu voltar ao mundo material. Um dia ainda farei o mesmo. Essa moça tem muita coragem. O rapaz completou o pensamento de Juliana. Atílio, você vai perder sua melhor amiga aqui da colônia. Eu sei disso. Ela foi uma das criaturas que ajudaram bastante em minha recuperação. Mas vou pedir a Deus, todos os dias, que apareça alguém que a receba como filha e que ela vença as dificuldades que a matéria coloca no caminho daqueles que reencarnam com a finalidade de caminhar para o seio do nosso Pai, completou o rapaz. Os participantes da reunião permaneciam em silêncio. Juliana observou que os jovens estavam bem, apesar das emoções. Aproveitou, então, a oportunidade para perguntar-lhes. Antes de encerrarmos esta reunião de estudo, em que os candidatos a uma nova existência puderam tirar suas dúvidas, eu desejaria saber se alguém está com dificuldade para conseguir uma nova existência. Paulinho, meio encabulado, após fazer um gesto com a mão, disse. Desculpe-me, supervisora. Eu desejo fazer uma pergunta muito importante para mim. Estou à sua disposição, Paulinho. Qual sua pergunta? Eu poderia escolher a minha ex-namorada para ser minha mãe na minha próxima existência. Não vejo nenhum problema, a não ser que ela não aceite como filho, por causa da influência de seu esposo ou companheiro. Quanto à mãe da minha última existência, será que ela aceitaria me receber novamente como filho? Você é um felizardo, Paulo falou à colega Dolores. Eu estou procurando, no arquivo da minha subconsciência perispiritual, e não encontro ninguém disposto a me receber como filha, nesta próxima encarnação, finalizou, chorando, sua colega. Paulinho caminhou entre as cadeiras, até chegar próximo a Dolores, e, abraçando-a, disse-lhe com ternura. Minha querida, quando estiver reencarnado, prometo que não me esquecerei de você. Vou fazer o possível para ajudá-la. A moça, abraçada ao rapaz, beijou-lhe a face e disse. Muito obrigada, meu querido amigo. Você é muito feliz, pois pode escolher quem serão os seus pais. Paulinho começou a chorar e pensou. Vou fazer o possível para ajudar essa criatura quando estiver no corpo de carne. Meu Deus, ajude-me a vencer as tentações da matéria. Juliana acompanhava os pensamentos do aluno e emocionou-se com sua vontade de vencer os laços da matéria e ajudar a amiga Dolores. Joel levantou-se novamente e, meio eufórico, perguntou à supervisora. Posso esperar meu amigo Paulinho reencarnar e depois tentar uma nova existência como seu irmão consanguíneo? Claro, meu irmão Joel.
Muito obrigado, supervisora. Agora estou mais aliviado. Juliana ficou intrigada com aquela decisão de Joel. Joel, por favor, posso saber por que você quer reencarnar como irmão do Paulinho? Porque conheço a bondade do seu coração e sei, perfeitamente, que ele não vai se esquecer de mim quando estiver envolto num corpo material. Joel, você está se esquecendo dos velhos companheiros. Falou Roberto. Eu fui seu melhor amigo na nossa última existência e garanto que também não vou me esquecer de você quando estiver encarnado na Terra, completou o rapaz. Roberto, meu amigo. Sei que você também me aceitaria como irmão em sua família que tanto adora, mas eu sinto algo muito forte pelo nosso Paulinho. Atenta ao diálogo dos amigos, Juliana sorriu e fez um sinal imperceptível a Atílio, no exato instante em que Rosa Maria dirigia-se a Roberto. Roberto, nós já combinamos que tentaremos pedir ao Dr. Roberto e à doutora Yolanda que os aceitem como filhos, já que a mamãe é muito nova e pode receber a ambos. Quanto a mim, ficarei mais um tempo ajudando Juliana, voluntariamente. Na época oportuna, tentarei uma nova existência na mesma família. Roberto ficou calado. Juliana desceu da pequena elevação da tribuna e começou a andar entre os jovens. Ela acariciava seus alunos, respondia a perguntas de cunho íntimo, brincava com alguém e, às vezes, ao falar com algum deles, começava a chorar, em virtude das várias amizades sinceras que cultivara junto àqueles espíritos. Voltando em seguida para a tribuna, a supervisora ainda falou mais um pouco sobre as dificuldades de uma encarnação, citando como exemplo o sofrimento do nosso Mestre Jesus. Os presentes ouviam aquela moça a quem tanto adoravam e não conseguiam descrever o amor que sentiam por ela, a supervisora do setor educacional dos espíritos que haviam desencarnado ainda jovens e que necessitavam, mais cedo ou mais tarde, voltar ao mundo corporal. Com exceção daqueles que vão esperar mais um tempo para reencarnar, os demais podem se apresentar ao terceiro anexo a fim de concluir os preparativos para uma nova existência. A moça respirou fundo e, de olhos fechados, fez a prece de encerramento. Em seguida disse, com a voz emocionada: que Deus e Jesus protejam vocês. Adeus, meus queridos amigos. Em breve estarei vestida em um corpo material para também continuar meu aprendizado e tentar pagar algumas de minhas dívidas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 16. Intuição de mulher. Yolanda passou a acompanhar o marido às reuniões do centro espírita que ele frequentava desde que o filho Roberto fora conduzido para a colônia espiritual. O casal se engajara nos estudos da doutrina espírita, dedicando-se, inclusive, a ajudar as crianças carentes da comunidade que a instituição auxiliava através de seus trabalhos de assistência social. Numa noite em que perdeu o sono, Dr. Roberto dirigiu-se à sala de visitas para não perturbar o sono da esposa, e ali ficou, observando o recinto e lembrando-se com carinho de seus filhos Roberto e Rosa Maria, mormente de quando eram crianças e brincavam com os presentes que Yolanda havia comprado para eles. Recordava-se de Roberto implicando com a irmã e ainda parecia ouvi-la gritando: pai, manda o Roberto ficar quieto. Outras vezes era a menina que provocava o irmãozinho e era Robertinho que gritava para que o pai mandasse Rosa parar de amolá-lo. Yolanda virou-se na cama e seu braço não encontrou o marido. Abriu os olhos, prestou atenção se ouvia algum barulho vindo do banheiro e, como nada escutasse, sentou-se na cama e chamou em voz baixa: querido, onde você está? Não recebendo resposta, dirigiu-se à sala de visitas e, na penumbra, viu o marido sentado no sofá, com os olhos fechados, entregue a seus pensamentos. Pressentindo que a esposa estava se aproximando, Roberto abriu os olhos, mas não disse nada. Yolanda sentou-se ao lado dele e também permaneceu em silêncio, procurando o momento certo para fazer alguma pergunta. Passados alguns minutos, pegou a mão do marido e indagou carinhosamente: querido, o que aconteceu? Está com insônia? Roberto enlaçou a mulher com um dos braços e respondeu, sério: não se preocupe comigo, querida. Estou muito bem. Então, por que está aqui, solitário e pensativo?
O médico levantou-se, foi até uma janela e respirou profundamente o ar da madrugada. Voltou para o sofá, olhou para a mulher e falou com calma, demonstrando em suas feições toda a emoção que estava sentindo. Sonhei com os nossos filhos, Rosa e Roberto. Ora, Roberto, sonhar é normal. Não foi simplesmente um devaneio, querida. Foi mais do que isso, pois viu Roberto me abraçando, pedindo para voltar como nosso filho mais uma vez. Yolanda levantou-se, inquieta, e, sem poder conter sua curiosidade, perguntou ao marido. E Rosa Maria? Ela falou alguma coisa? Sim. Pediu para recebermos Roberto como filho e disse que, em breve, ela também voltará a reencarnar. A esposa andou de um lado para outro, visivelmente preocupada, e depois se sentou ao lado do marido, ficando por alguns minutos em silêncio. Roberto perguntou, estranhando o comportamento da esposa. Você, que estuda a doutrina espírita, acha que meu sonho foi apenas produto da minha imaginação? Não. Estou tentando coordenar minhas ideias para conversarmos melhor sobre esse assunto. Que ideias você está tentando coordenar, Yolanda? Posso saber o que está pensando? Pode. Estou me recordando que também sonhei com Rosinha e Roberto, mas não consigo me lembrar do sonho. Ambos ficaram em silêncio. A mulher, um pouco nervosa e impressionada com o sonho do marido, voltou-se para ele e fitou-o demoradamente, indagando. Você acha possível que Roberto tenha pedido para reencarnar como nosso filho novamente? O médico aqueceu com a cabeça. Sorrindo para o marido, ela disse. Meu querido, não há a menor possibilidade. Estou muito velha para isso. Além do mais. O médico pediu. Por favor, complete a frase. Você sabe que essa doutrina é muito bonita, mas não se esqueça de que somos médicos, pessoas que estudam uma parte da ciência, e ainda não sabemos se tudo que Allan Kardec codificou é verdade. Lembre-se de que a Ellen, com a sua idade, teve um filho e está muito bem. Quanto a acreditar ou não nas informações da doutrina espírita, acho que já tivemos provas suficientes de que essa religião tem algo a esclarecer, e, embora nossa ciência não confirme, ela também nada provou contra. A mulher ficou pensativa por alguns minutos e depois falou com muito cuidado, ciente de que se tratava de um assunto delicado. Roberto, não se esqueça de que Ellen só sobreviveu ao parto porque ali aconteceu algo extraordinário, algo que ninguém consegue explicar, um milagre que não é aceito pelo espiritismo. Mas ela não morreu. Ela e o filho estão com saúde e Marcondes não para de elogiar esse filho, que diz ser Albertinho. Não venha me induzir a engravidar com a desculpa de que estaremos recebendo como filho o nosso Roberto. O marido começou a passear pela sala. Por fim parou diante da esposa e disse sorrindo para ela. Querida, serei muito feliz se você aceitar Roberto como nosso filho. E desta vez ele vai ser sangue do meu sangue. A mulher emocionou-se e, abraçando o marido, começou a dar risada. Você está zombando de mim, Yolanda? Perguntou o homem. Não, amor. Estou rindo da infantilidade dos homens. Por quê? Abraçando novamente o marido, Yolanda respondeu. Porque Roberto sempre foi seu filho, mas você agora, como qualquer machista, vai querer que ele reencarne como nosso filho só para ter o prazer de dizer que ele é realmente seu filho legítimo. E se for isso, qual o problema? Yolanda não respondeu. Pegou a mão do marido e falou no ouvido dele. Se quisermos aceitar Robertinho como nosso filho, desta vez tendo você como seu pai legítimo, não vamos perder mais tempo. O marido entendeu. Feliz, ele beijou a esposa demoradamente e disse. Você é a mulher mais linda deste mundo. Juntos, eles se encaminharam em direção ao quarto. Enquanto isso, no terceiro anexo da Casa de Misericórdia, Deus e Amor, Rosa Maria pulava de alegria e abraçava o irmão Roberto, parabenizando-o pela conquista de reencarnar como filho legítimo de Dr. Roberto e Doutora Yolanda. O rapaz começou a chorar. A moça ficou preocupada e, abraçando o irmão, aconchegou-o em seu colo, tentando entender por que ele estava chorando. Roberto enxugou as lágrimas e,
Olhando para a irmã, disse: